Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cá estamos para mais um devocional, mais um estudo. Hoje temos um salmo assim mais difícil de comentar. Já tinha gravado uma primeira vez, depois não gostei de ouvir, então está a atrasar porque é um salmo em que a linguagem é muito vívida, é muito expressivo. Parece quase que aqui uma briga aqui, uma voz muito forte que Davi utiliza, mas é o Salmo e é a palavra de Deus, então vamos estudá-lo. É o Salmo 58 e vamos então lê-lo e encontrar aqui verdades também para a nossa vida. Acaso falais vós de veras, ó congregação, justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sob a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, preferindo mentiras. Têm veneno, semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam. Se armarem suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como que por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Então temos aqui um salmo bem expressivo. Davi utiliza aqui palavras fortes. Temos que ver o contexto dessa altura em que era escrito. E Davi estava verdadeiramente aborrecido com juízes que eram corruptos. Justiça corrompida. E nós sabemos que é isso que Deus abomina. É uma das coisas que Deus abomina é a corrupção. E aqueles que têm a autoridade e o poder para fazer justiça e a usam para fins próprios, para enriquecimento próprio. E a corrupção é, sem dúvida, um cancro numa sociedade. Há países onde, se não fosse a corrupção, teriam todas as razões e mais algumas motivos e até matérias-primas e até condições naturais para serem países desenvolvidos, países abençoadores e abençoados. Mas, na verdade, a corrupção é como que um cancro. E nós, na nossa própria sociedade, continuamos a lutar contra isso. Como filhos de Deus, que amamos a justiça, devemos verdadeiramente denunciar quando há corrupção e não ser coniventes com essas atitudes. Então o Salmo 58 é um salmo pesado. É um salmo em que Davi quase que faz aqui um confronto pessoal, mas não é um confronto pessoal. É um confronto para chamar à purificação, ao arrependimento, chamar a atenção àqueles juízes e o sistema judiciário de Israel que tantas vezes estava corrupto. E nós sabemos que é assim porque o próprio Jesus, numa das parábolas que utilizou para ensinar uma verdade até sobre a oração, o que é que Jesus utilizou? Utilizou a parábola do juiz iníquo, recordam-se? Em que diz que havia um juiz que era iníquo, era um juiz corrupto, e havia uma viúva que precisava de justiça contra o seu adversário. Provavelmente não tendo marido, não tem quem te defendesse, apelou para o juiz. Ia todos os dias dizer: faz-me justiça contra o meu adversário. Mas o juiz, que era iníquo, ele não quis saber, porque ele não tinha nada a ganhar com isso. Aquela mulher não tinha nada para lhe dar, ele não iria ganhar nada em fazer essa sentença. Então, Jesus conta que ela todos os dias ia lá, batia à porta e dizia: faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu adversário. Até que o juiz cá em si diz: bom, eu sendo iníquo, eu sendo uma pessoa corrupta, faço o que quero, esta mulher está-me a incomodar todos os dias, vou-lhe fazer justiça, pelo menos deixa de me incomodar. E então Jesus disse: ouvi o que diz o iníquo juiz, se ele
por ser incomodado, respondeu aquela mulher fazendo justiça, quanto mais o vosso Pai Celestial não responderá às vossas orações. E por vezes há situações em que nós nos sentimos injustiçados, situações em que parece que não há justiça, que não há verdade, que é tudo mentira, que verdadeiramente as coisas não estão a correr bem. E aqui Davi começa no primeiro versículo a dizer essa congregação de juízes, acaso falais vós justiça? Julgais vós retamente? Antes no vosso coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, né? Quase que desde que nascem errados desde que nasceram, proferindo mentiras. E Deus abomina a mentira. E nós devemos de abominar também a mentira, devemos detestar a mentira, porque nós temos um compromisso com a verdade. Jesus Cristo é o caminho e é a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade e nós não podemos. E às vezes, quando acontece comigo, quando nós dizemos alguma coisa que não é verdade, porque porventura não tínhamos toda a informação, ou ouvimos só um lado da situação, então aquilo que nós fazemos, o que eu faço é repor logo imediatamente a verdade, porque nós temos um compromisso com a verdade. E Deus, que é o justo juiz e que vê e que ouve todas as coisas, e como há 2 ou 3 salmos atrás nós líamos, Ele que escreve tudo no seu livro, nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Então Ele compara estes juízes iníquos, ímpios, a víboras. Eles têm, as suas palavras são como veneno de serpente. E são como uma víbora surda. Eu gosto muito desta ilustração aqui. São como uma víbora surda que tem tapados os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Então, naquela altura, os irmãos lembram certamente do Médio Oriente, todas aquelas das Arábias, era muito comum haver os encantadores de serpentes que iam para os mercados, não é? Dentro dos seus cestos, tocavam as suas flautas e a serpente saía encantada. Mas se a serpente, se a víbora fosse surda, não iria ouvir. E então ele compara esses juízes iníquos, corruptos, às víboras surdas. Nem conseguem ouvir a voz, porque os seus ouvidos estão tapados. Então no verso 6 ele diz: ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixões dos filhos de leões, sumam-se como águas que escoam. Se armarem suas flechas, ficam estas feitas em pedaços. Então ele apela à justiça de Deus. Ele apela a este Deus que é justo, este Deus que sabe que pode todas as coisas e que conhece todas as coisas e que tem todo o poder. Este Jeová Tzidkenu, que significa Senhor Justiça Nossa. Ele apela a Deus para que verdadeiramente Deus possa tirar os dentes, as suas palavras que são tão bonitas e as mentiras. Nós sabemos que alguém que perde os seus dentes nem sequer consegue articular bem as palavras. Nós precisamos dos dentes para articulá-las. Mas também perdemos a nossa graça, não é? A nossa face, quando ficamos sem dentes. Nós temos amigos que tiveram que tirar os dentes e têm que usar uma prótese, e quando não têm os dentes ficam completamente diferentes, não se consegue entender o que se diz, não se consegue, porque perdem toda a sua expressão. E assim, de alguma forma figurada, ele diz: Senhor, quebra-lhe os dentes, no sentido de eles perderem esse encantamento que têm das suas palavras, que eles sejam como as águas que escoam, aquelas torrentes de águas que vinham, caíam nos montes, mas que assim que chegavam às areias do deserto, elas desapareciam e não se via mais água. Depois diz também que seja como a lesma que se derrete no verão depois de morta, como até um aborto da mulher que nunca viu o sol. Que seja como os espinhos, antes que os espinhos aqueçam as panelas. E é muito interessante aqui esta figura também. Fala daqueles caminhantes, errantes pelo deserto, que queriam aquecer a sua comida, e porque não havia lenha, então iam buscar aqueles espinhos, daqueles cardos, e tentavam fazer um fogo, mas pela leveza, com o fogo vem um remoinho e tudo desaparece. Os que estão a arder, os que não estão a arder, desaparece tudo, e nunca se consegue cozinhar nada. Então que seja também assim, que haja um sopro que leve tudo isso como um redemoinho. Enquanto a nós, que somos justos, verso 10, o justo se alegrará quando ver a vingança. E vai haver um dia que nós vamos ver a vingança de Deus, a vingança que Deus, que verdadeiramente é quem nos vinga. Não vos vingueis a vós mesmos. Parece que estou sempre a repetir isso, não é? Está sempre escrito nos Salmos. Não vos vingueis a vós mesmos. É Deus quem nos vingará. Deus é este Deus, justiça nossa. Jeová
Tzidkenu. Deus, justiça nossa. O justo se alegrará quando vive vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, então toda a terra, o homem poderá dizer: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Então, se temos que retirar alguma coisa daqui, temos muita coisa para retirar, mas temos que retirar algo forte e verdadeiro. É isto: o principal juiz da mais suprema corte é Deus, em cuja presença os juízes inferiores são colocados um dia para prestar contas. E eles tiveram autoridade e justiça, irão prestar contas a Deus. Mas então todo o mundo, do homem, dirá: deveras há recompensa para o justo. E nós lembramos da parábola do rico e do Lázaro. O rico viveu regalado e esplendidamente, não ligando ao sofrimento alheio. O Lázaro significa temente a Deus. Como não conseguia trabalhar, era tirado para a porta do rico para comer as migalhas e os restos. Mas porque ele era temente a Deus, e apesar de nunca ter recebido justiça durante a vida, quando ele faleceu, os anjos o levaram para a presença, para o seio de Abraão. E quando ele estava lá, o rico, depois faleceu, foi levado também para o fogo do Hades. E quando viu lá o Lázaro, dizia: então diz a Lázaro para trazer, para molhar a ponta do seu dedo na água, porque eu estou aqui a ser abrasado. E o pai Abraão lhe diz, isto é também uma parábola que Jesus está a contar, quer dizer, tu vivestes corruptamente, ele agora recebe a recompensa, a justiça. Então vale a pena sermos justos, mesmo que isso implique às vezes nunca enriquecermos, sendo fiéis, sendo honestos, mas vale a pena sermos honestos, vale a pena sermos justos, vale a pena dormirmos e termos o nosso sono descansado, saber que um dia, se fecharmos os nossos olhos permanentemente aqui, nós vamos abrir na presença de Deus. E então toda a gente dirá: deveras há uma recompensa para o justo. Vamos colocar os olhos nessa recompensa. Deveras há um Deus que julga na terra. Não nos vamos fazer justiça a nós mesmos. E vamos confiar no Senhor. E vamos clamar, tal como a viúva da parábola: faz-me justiça. E Deus, que é este Jeová Tzidkenu, Deus, Senhor Justiça Nossa, Ele fará justiça a cada um de nós. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.